Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e nessa aula veremos um hábito que permeia todos os outros já vistos nesse curso: afinando os instrumentos. Para compreendê-lo, vou apresentar uma historinha bem curta a seguir. Pois bem, gostaria agora que refletíssemos sobre a relação dessa pequena história com nossas vidas. Tal qual o homem que tenta cortar a árvore sem se preocupar se o machado está afiado ou não, muitas pessoas hoje em dia pensam apenas em resultados, como, por exemplo, trabalhar intensamente para ganhar dinheiro e ter sucesso na carreira profissional, mas acabam descuidando de si. Porém, como já apresentamos em aula anterior, para que se consiga uma vida eficaz, mostra-se importante pensar no equilíbrio PCP, em que P é a produção e CP a capacidade de produzir. Se você focar apenas nos ovos, que é a produção, e se esquecer de cuidar da galinha, os resultados não serão satisfatórios no longo prazo. Assim, da mesma forma que um músico precisa afinar seu instrumento antes de tocar uma bela música, também é preciso que reservemos alguns momentos da vida para nos deixar aptos a grandes conquistas. Nosso corpo é nosso principal instrumento. Sem ele, não produziremos resultados, sendo que criar o hábito de afiná-lo constantemente mostra-se como complemento fundamental aos outros hábitos já estudados. Para o estudo de nossa capacidade de produção, ou seja, do CP, consideremos 4 dimensões humanas a serem exploradas uma a uma: a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão emocional, social e, por fim, a dimensão mental. Vejamos com detalhes a seguir cada uma delas. A dimensão física significa cuidar do nosso corpo físico, criar o hábito de alimentar-se bem, fazer exercícios regularmente e dormir adequadamente. Isso tudo é essencial para a vitória particular e pública. Pergunto-lhe: como ouvir com empatia amigos e familiares se o corpo está debilitado? Você acha que uma pessoa que vive cansada conseguirá pensar em terceiras alternativas? E como você bem sabe, descuidar-se do corpo físico é bastante comum. Tal fenômeno ocorre porque essas são atividades do quadrante 2, aquelas importantes e não urgentes. Para aqueles que não param para pensar em suas prioridades e enchem seu dia com coisas urgentes, cuidar do corpo físico fica sempre em segundo plano. O próprio hábito 1 da proatividade depende muito da dimensão física para se aflorar. Sem a energia necessária, não há como se colocar em prática o que aprendemos até agora nesse curso.
A segunda dimensão importante de ser levada em consideração é a espiritual. Não estou falando de questões necessariamente religiosas, mas da nossa capacidade de refletir sobre a vida, definir propósitos, de se comprometer a seguir os princípios e valores corretos. E cada pessoa deve encontrar sua própria maneira de escutar o coração, seja na meditação, na oração, na comunhão com a natureza, ou até mesmo na música ou na leitura. É preciso que você crie, de alguma forma, o hábito de renovar o espírito de tempos em tempos, voltar ao equilíbrio. Essas também são atividades do quadrante 2 e não se pode recusar tempo a elas. Isso porque, quando passamos um tempo refletindo sobre a vida, temos como resultado uma segurança enorme sobre nós mesmos. E digo mais, cuidar do lado espiritual tem relação íntima com o hábito 2, de começar com o objetivo em mente. Nesses momentos em que estamos a sós com nossos pensamentos, podemos visualizar as grandes conquistas e pensar como fazer para alcançá-las. Na dimensão mental, quando pensamos em desenvolvê-la, logo nos vem à cabeça a educação recebida na escola ou faculdade. Obviamente, essa forma de ensino mais tradicional tem sua parcela de contribuição em nossa formação intelectual. Porém, passada essa fase, muitas pessoas permitem que suas mentes atrofiem, parando de ler coisas interessantes, de explorar novos temas em profundidade, de escrever de forma a aumentar o seu poder analítico. Ao invés disso, passam um longo tempo vendo TV, navegando em redes sociais, dentre outros hábitos que nada contribuem para o desenvolvimento mental. Gostaria aqui de esclarecer que não estou querendo dar uma de pseudo-intelectual, daqueles que é totalmente contra o entretenimento pelo entretenimento. Eu só acho que também é possível reservar um espaço para atividades mais nobres. Estou querendo dizer que não podemos deixar de lado atividade que nos elevem mentalmente falando. Estudar, seja na escola, lendo um bom livro ou até assistindo a esse curso, abre novas possibilidades. Quando se tem um nível de conhecimento elevado, buscar a terceira alternativa, por exemplo, fica muito mais simples. Mais uma vez, atividades como fazer uma boa leitura também estão inseridas no quadrante 2 e geralmente são deixadas de lado. É por isso que o hábito 3, de primeiro o mais importante, está muito ligado à questão não só do desenvolvimento mental, mas também físico e espiritual. Por fim, chegamos à dimensão emocional, ou também chamada de social, que se refere às relações com os outros, ou seja, a aplicação dos hábitos 4, 5 e 6 que estão ligados à vitória pública. No dia a dia, é preciso cultivar o hábito do controle emocional, de buscar o diálogo empático e não desperdiçar energia com o que não é importante. Note que o sucesso em suas relações não é obtido apenas através de seu intelecto elevado, seu lado mental evoluído. Esse sucesso depende fundamentalmente de questões emocionais, do nosso senso de segurança pessoal. Em outras palavras, de termos adquirido ou não a vitória particular. A segurança interna não deriva do que os outros pensam ou do modo que nos tratam. Ela vem de dentro. Ela vem dos paradigmas e princípios corretos. Vem de uma vida íntegra,
na qual os hábitos diários refletem seus valores mais profundos, em que primeiro é preciso compreender para ser compreendido. Veja, portanto, que o hábito 7 de afinar o instrumento significa cuidar atentamente das dimensões física, mental, espiritual e emocional. E o mais interessante é que a sinergia também se mostra presente nesse ponto, pois o fortalecimento de uma dimensão influencia positivamente na outra. Sua saúde física, por exemplo, afeta sua saúde mental, bem como uma força espiritual evoluída poderá ter reflexos benéficos em sua força emocional. Dessa forma, criar o hábito de cuidar de sua capacidade de produção, reservando momentos para cuidar do corpo, ler bons livros, refletir e manter bons relacionamentos, é essencial para que todos os outros hábitos sejam incorporados. Significa afiar o machado antes de tentar derrubar a árvore. Significa também ter a capacidade de curtir os platôs, definir prioridades, administrar energia, ou seja, de assumir sua responsabilidade perante a vida. Ao terminar o estudo desse 7º hábito, iremos entrar no módulo que cuidará especificamente da parte prática, de como incorporar bons hábitos financeiros e se livrar dos ruins. Porém, gostaria de deixar clara a importância de todo esse primeiro módulo, que tratou basicamente do autoconhecimento. Isso porque, antes de ser possível transformar sua vida em uma bela sinfonia, foi preciso afinar os instrumentos. Terminamos essa videoaula por aqui e bons estudos!